Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que é uma das leis naturais de Deus, que é a lei do trabalho. E aí, quando eu vim trazer esse tema, eu fiquei pensando muito no formato que nós estamos trabalhando hoje, né? Algumas pessoas trabalhando home office, outras pessoas tendo que trabalhar fisicamente, mas num outro jeito de trabalhar, né? Que seria o novo normal. E aí eu falei, peraí, mas o que isso muda em relação à lei do trabalho? O que significa trabalhar? O que é a lei do trabalho? E aí, buscando lá nas questões 647 até a questão 681 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos em relação ao que é a lei de trabalho, o que é o trabalho, os espíritos esclarecem que trabalho é qualquer atividade útil, independente de ser uma atividade que venha trazer bens materiais. Então ela se expande, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de atividade útil, né? O trabalho profissional é muito útil sim, mas a gente busca principalmente a questão dos bens materiais para a nossa sobrevivência, mas existem outros trabalhos informais ou trabalhos de voluntariado que também são considerados formas de trabalho, né? E são trabalhos extremamente úteis. Então, a lei do trabalho vem nos trazer essas questões, que existe a necessidade de nós trabalharmos principalmente para o desenvolvimento da nossa inteligência, mas também como consequência para sermos pessoas melhores, né, ser humanos melhores, desenvolvermos as nossas questões também morais. E muitas vezes um trabalho cai na nossa vida, né? E aí eu falo cai porque muitas vezes a gente vai atrás de algo que realmente é aquilo que a gente precisa, mas porque nós temos aí de alguma forma que participar de um determinado grupo, né, de profissional ou de determinada atividade para adquirir algum conhecimento. E muitas vezes o trabalho também pode ser uma expiação. Ou seja, eu fiz alguma coisa lá atrás com um determinado grupo, numa outra encarnação, e a partir do momento que eu escolhi esse trabalho agora nessa encarnação, é porque eu já vim com uma programação reencarnatória para exercer essa atividade e de alguma forma fazer diferença naquele grupo ou adquirir algum conhecimento moral naquele grupo. E muitas vezes algumas pessoas falam, mas eu não queria trabalhar nessa atividade, eu queria fazer algo diferente, né? Eu queria, sei lá, ser blogueira, trabalhar nas redes sociais, ou eu queria ser jogador de futebol, né? E eu não exerço essa atividade hoje, eu tenho uma atividade completamente diferente disso. Então nada é por acaso, meus irmãos, aquela atividade que você executa hoje tem toda uma explicação, né? Em outras existências, até mesmo nessa existência de coisas que nós precisamos passar. Importante também reforçar que tem algumas pessoas que buscam, né, o crescimento profissional, buscam crescer de cargo, né, buscar um cargo de gestão e muitas vezes não conseguem. Por que isso acontece? Muitas vezes aquele cargo de gestão traz pra gente uma responsabilidade maior porque nós temos subordinados. E quando a gente tem subordinado, a gente não pode subir esse poder na nossa cabeça, a gente tem que trabalhar essas questões e continuar com respeito mútuo com o outro. E tem pessoas que ainda não estão preparadas, né? Que ainda não têm condições de desenvolver essa questão no lado profissional, né? De ter pessoas subordinadas, porque muitas vezes quando se dá o poder, né, a gente tem o nosso livre-arbítrio de como nós vamos agir com determinadas pessoas, então Deus, com toda a sua sabedoria, não permite que determinadas pessoas tenham esse poder. Por quê? Porque muitas vezes lá no passado elas já tiveram e tiveram que de alguma forma trabalhar essas questões, essas imperfeições e cometeram erros lá atrás. Então nessa encarnação, muitas vezes eles não têm oportunidade de receber essa possibilidade de ter aí um grupo de pessoas na sua responsabilidade. Então muitas vezes as pessoas ficam a vida inteira buscando, né, virar gestores, ter um grupo de pessoas no trabalho que vão responder por ele, mas eles não têm ainda essa condição. Então o principal disso aqui, de todo esse recado que eu queria passar, e que está lá no capítulo 25, né, do Evangelho também segundo o Espiritismo, é buscar e achareis. Quando você busca o seu aperfeiçoamento, você com certeza vai achar lá na frente uma atividade que faça sentido para você e que desenvolva os pontos que você precisa desenvolver para seu aperfeiçoamento moral e principalmente para você contribuir para com o próximo. Então era esse recado que eu queria passar para vocês. Vamos aí trabalhar com gosto, né? Vamos trabalhar sempre pensando não só na obtenção de recursos, mas principalmente o que eu estou fazendo de diferença para aquelas pessoas que estão à minha volta. Um beijo grande e até a próxima!